buscar valorizar uma cultura tão bonita. Então estamos aqui com o tio Joaquim, falo carinhosamente tio Joaquim, e ele trazer um pouquinho sobre essa festividade da Pascuelinha e de maneira especial a gente falando do testamento, né? No qual ele com muito carinho sempre veio fazendo, e a gente tem esse convite dele participar aqui para contar um pouquinho dessa história aqui no nosso programa. E aí o tio Joaquim, primeiramente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Neraldo. Pois é, então a gente traz aqui para as pessoas, né, que estão acompanhando o nosso programa, trazer, ele apresentar, né, qual é o nome oficial, né, desse testamenteiro, vamos dizer assim, do Judas, aqui do nosso Joserinho. Já foi quadrilheiro, vereador aqui no nosso distrito, tem uma história muito grande, muito bonita aqui pra gente, e nessa oportunidade a gente não poderia deixar de estar entrevistando ele para falar um pouquinho do Judas. O nome completo? Neraldo, meu nome completo é Joaquim Carneiro de Oliveira Neto, nasci no dia 18 de agosto de 1938. 1938, então de lá para cá a gente tem muitas histórias, muitos envolvimentos, né, na cultura, na tradição de Juazeirinho. Isso é bonito a gente estar relembrando e falar dessa festa que o senhor já deve fazer parte há muitos anos, desde quando começou logo fazendo o testamento, antes brincava de mascarados. Como é que foi isso, Joaquim? Nero, o testamento eu comecei em 1958. Por algum motivo eu passei assim uns anos sem fazer, mas graças a Deus retornei com muito prazer. Esse ano estou fazendo um trabalho que eu gosto, que é o testamento do Judas, e tenho a certeza que vai ter bastantes pessoas, porque muita gente sempre me pergunta: você vai fazer o testamento do Judas? Aí eu vinha calado para não abrir o jogo, né? Guardar o segredo, né, João? É claro, mas vou fazer o testamento com fé em Deus. Estarei lá na praça e convido os amigos e amigas para vir nos prestigiar essa festa tão bonita que é a Pascuelinha de Juazeirinho. Há quantos anos o senhor lembra aí, com que idade o senhor começou a fazer o primeiro testamento? Teve influência em alguém? O senhor via alguém fazer ou começou pelo senhor? Não, Heraldo, eu vejo bem, é uma história. Eu comecei a remar através de um violeiro, que ele era da Paraíba. Um repentista. Morou um determinado tempo na casa do meu pai, e aí eu fui tendo aquela curiosidade de ir rimando, e depois eu decidi a fazer o testamento do Judas. Olha só, então, o senhor lembra com que idade mais ou menos o seu? 20 anos. Com 20 anos, e aí foi seguindo, e a cada dia mais ia dando mais criatividade, né? Da onde surgiu essa ideia de começar a contar as resenhas do povo nessas brincadeiras, né, tio? Com certeza, Nero. Então isso é muito bonito. E lembrar, o Judas sempre foi daquele jeito, bem bonito. Como é que fazia? Quem confeccionava era o povo aqui de Juazeirinho mesmo? Como era essa... Neraldo não era ninguém de Juazeirinho. Não era não, né? Não. Era seu Natanael da Lagoa do Meio. Ele é que fazia o Judas, queimava, e era muito bonito. Hoje tem assim uma atividade de como foi começado o primeiro Judas aqui em Juazeirinho, que há uns anos atrás aqui estava fazendo um boneco. É referência de como foi começado antigamente, né? Antigamente o Judas aqui em Juazeirinho. Pois é, e a gente vê que é uma cultura que já está aí há 90 anos seguindo, e desses 90 anos, o senhor aí, vamos dizer assim, que está numa base ali de 40, 50 anos fazendo o Judas, né, Ju? 58 anos. 58 anos, tá vendo, gente? Fazendo esse testamento. E a cada ano, era uma coisa, uma alegria, dava ansiedade para fazer. Como é que era essa... Rapaz, não tem a dúvida, não. Eu tinha ansiedade de fazer, porque sempre gostei e gosto. É prova que esse ano eu estou aqui lembrando
os meus dias de glória quando eu fazia o testamento. É muito bom e a comunidade fica feliz. Eu tenho certeza que quando chegava essa data, né, quando chegava perto da Pascoelinha, muita gente já ia procurar o Joaquim de Jovem, né, como eu posso chamar, para poder trazer alguma brincadeira, alguma resenha de um amigo. E isso aí movimentava e todo mundo queria ouvir lá a brincadeira, né? Ô Nero, eu quero lembrar aqui uma coisa. Eu comecei a fazer o Judas, depois de um determinado tempo, eu ia desistir de fazer o Judas, porque eu não tinha recurso para pagar seu Natanael para fazer o Judas, né? Então eu conversei com o pessoal, olha, eu não vou mais fazer testamento de Judas não, porque eu não tenho condições. Não tinha prefeito naquela época, não tinha um representante como vereador aqui em Juazeirinho. Eles me responderam o seguinte: você vai fazer o testamento. Como que eu vou fazer? Ele disse, eu vou para a zona rural, vou pedir a todo o pessoal que gosta de vir assistir o Judas e nós vamos conseguir o dinheiro. Olha então, aí, tá vendo? Realmente eles conseguiram. Quando chegou o total certo que eu tinha que pagar, eu disse, olha, não quero mais nada de ninguém. Já está pronto. Já conseguiu o objetivo do Judas, com né? certeza. Foi a vontade do povo de Juazeiro. Olha ver como é que era. Verdade. O pessoal gostava tanto que questionaram por mim para eu não parar de fazer o testamento. Porque se naquela época a comunidade também não abraçasse, as pessoas não abraçassem, talvez hoje não estava continuando, completando 90 anos, né? Com certeza. É o que eu passei para você agora, a referência do pessoal, quanto gostava do testamento do Judas. Pois é, a gente agradece. E sábado tem muita coisa já esperando aí. O pessoal já tá ali, ó, a lista. Mostra aí, tio Joaquim, aqui para a câmera. Olha lá, ó, tá na mão dele. Mais ou menos o papel. Olha só, gente, ó. Vou mostrar aqui de pertinho, quem tá aí acompanhando o vídeo. Isso aqui tudo escrito à mão. Coisa que tio Joaquim fazia pessoalmente. Cada frase, cada verso. E aí, como é composto, só por alto assim, Joaquim, não precisa nem dizer a letra, mas como é composto o testamento? É o quê? Tem um cabeçário? Como era mais ou menos isso assim, não, a estrutura do... Continuou mesmo, Neraldo. Olha, tinha um cabeçário, depois aí vinha a partilha. A partilha já ajuda repartindo coisas, né? Com o pessoal. Quando terminava, aí vinha o defeito do burro, com referência aos versos que eu fiz antes, tá entendendo? Depois do defeito dos burros, aí eu termino com os adeus. Então, lembrando aí, agradecendo as comunidades, as pessoas, né? Com certeza. Pois é, gente, isso é muito bom, a gente parabeniza aí o Joaquim de Jovem, né, carinhosamente o tio Joaquim, por ter levado à frente essa tradição tão bonita, e hoje 90 anos, e a gente também, como uma geração futura, a gente se sente na obrigação, no exemplo dele, de estar continuando também incentivando e fazendo a nossa parte para que essas memórias não sejam esquecidas e a nossa comunidade continue como um berço da civilização, da cultura, né, tio Joaquim, como diz uma frase, né? Com certeza, né, Gabi? Então a gente agradece, tio Joaquim, e sábado, convidando todos para, eu creio que às 9 horas, antes de 9 horas mais ou menos, já deve estar lendo o testamento, né, Joaquim? Vai depender das atrações, né? Porque tem algumas atrações, então o horário certo do queima de Judas é 10 horas da noite. 10 horas. Então, só lembrando aqui, antigamente tinha todo esse conjunto, desde quando o senhor iniciou, cavaleiros, mascarados, Bumba Meu Boi e por final o queima do Judas, seguia sempre assim ou foi aumentando ao passar dos anos? Não, foi aumentando ao passar dos anos, mas antes, né, em 1936, foi a primeira festa de Pascoelinha aqui em Juazeiro, era lindo. Rapaz, olha, tinha os tocadores, era um pandeiro, um violão e um triângulo. Mas aí era uma festa, rapaz, as crianças brincavam, todo mundo se divertia, os cavaleiros, tudo bem enfeitado, aí depois parou. Aí depois, com o tempo, começou a dar uma outra continuidade, né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, viu, Joaquim, pela oportunidade de explicar para as pessoas essa história tão bonita que é a tradição da Pascoelinha e trazendo referência a questão do testamento que o tio Joaquim, há 58 anos, vem fazendo. O Glicerval está aqui em Feira de Santana, está dizendo parabéns, tio Joaquim, pelo belíssimo trabalho à frente da Pascoelinha. Olha aí o Glicerval em Feira de Santana ouvindo o nosso bate-papo aqui, Júlio. Agradecer.
Olha aí, o Jorge Ares também está lá em Feira. Falando em vereador, era o vereador da minha mãe, Jorge Ares, filho do seu Ares, está aí, ó. Grande homem. Obrigado. Tá aí mandando mensagem aqui para o senhor também. Agradeço eles aí. Jorge, ele tá agradecendo, ele tá ouvindo o senhor, viu? Que você quiser mandar um recado para ele, ele tá ouvindo também, lá da de Feira. Então, agradecer-te, Joaquim. Sábado, vem todo mundo para cá, né, Joaquim? Vem. Bom dia, Jorge. Eu quero lhe fazer um convite especial para amanhã. Você estará aqui em Juazeirinho participando dessa festa tão bonita e tão relembrada por todos vocês. Pois é. Falou aí Joaquim Carneiro de Oliveira Neto, popular Joaquim de Jovem, e participando aqui conosco. Já foi, como a gente falou, só para a gente finalizar, vereador aqui do nossa comunidade, nosso distrito, quadrilheiro, 4 mandatos de vereador, e tá aí, trouxe também essa referência, levar a tradição da quadrilha. E a gente, outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tradição da quadrilha, que a gente vê que está um pouquinho se perdendo, né? As pessoas vão pegando aquelas coisas mais novas, vão deixando aquele tradicionalismo, e a gente não pode deixar morrer. 58 anos fazendo a questão do Judas, né? O testamento, e não só o testamento, mas fomentando, né? Incentivando essa cultura a manter. Muito obrigado, Joaquim, pela oportunidade de estar aqui conosco falando dessa história, viu? Obrigado a você, Nero. Mas eu estarei aqui para lhe ajudar. Você dá continuidade. Obrigado. Seguindo esses exemplos, a gente tem como sempre ir mais longe, porque é uma boa referência, e manter essa memória viva é um compromisso nosso enquanto, né, novas gerações que vai chegando, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Nero, Juazeirinho é o berço da cultura de Conceição de Coité. Verdade. Porque todas essas festas de cultura que tem aqui em Juazeirinho, Coité nunca teve. Depois, a um determinado tempo, o povo foi fazendo essa lembrança, como tem o reizado, a quadrilha, o bumba meu boi, boi roubado, bata de feijão, bata de milho, tudo isso era uma tradição da cultura daqui de Juazeirinho. Muita história para contar, né, Joaquim? Com certeza. Muita história. Aqui, na verdade, do nosso lado, está um verdadeiro historiador, né? O senhor Joaquim Carneiro de Oliveira Neto, que tem tudo isso na mente, guardada, e vai passando para a gente, para que a gente não possa esquecer dessa trajetória, como o tio Joaquim acabou de falar. Juazeirinho, o berço da civilização cultural, né? Como diria Maria Elza, terra de gente valorosa, que ela sempre falava isso, né, Joaquim? Era assim. Muitas histórias, e fica aí, ó, ele trazendo, e esse ano ele já fez o convite. Vem para Juazeirinho fazer parte dessa festa, são 90 anos, e a festa bonita, entre essa festa tão bonita, tem um brilho, né, de o tio Joaquim, há 58 anos, realizando esse testamento. Todo mundo convidado para participar. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Nero. Valeu, Deus abençoe. Amém.